Assine ou saia, meu marido zombou, agitando papéis na casa que eu havia pago integralmente. Ele sorriu como se me expulsar fosse me destruir. Assinei, coloquei as chaves na mesa e fui embora. Na manhã seguinte, seu advogado de elite gritou com ele: "Você tem ideia do que você a deixou fazer? Precisamos conversar sobre a casa." A voz de Blake cortou a escuridão às 7 horas da manhã, e eu o encontrei sentado na cadeira do meu escritório em casa, completamente vestido, com a pasta aos pés. Ele organizou meus documentos financeiros sobre a mesa. Extratos bancários, papéis da hipoteca, a escritura, como provas em um tribunal. Fiz alguns cálculos, continuou ele, pegando um bloco de notas novo, coberto de números. É hora de discutirmos quem realmente é dono do que neste casamento. A maleta era nova. Cadeados de combinação de couro marrom, do tipo usado por homens que queriam parecer importantes em reuniões às quais nunca compareceriam. Blake se posicionou atrás da minha mesa como se pertencesse àquele lugar, ao escritório onde eu havia construído a Cassidy Blackwood Consulting do zero até se tornar uma empresa de 7 dígitos. A luz da manhã que entrava pela janela destacava partículas de poeira flutuando entre nós, e notei que ele havia movido meus prêmios de conquistas para dar espaço para seu bloco de notas. Você mexeu no meu arquivo. Não é uma pergunta. O arquivo trancado onde eu guardava documentos originais, contratos que valiam milhões, informações confidenciais de clientes que exigiam acordos de confidencialidade só para serem discutidos. Nosso arquivo, corrigiu Blake, batendo o lápis no bloco de notas. Casamento é uma parceria, Cassidy. 50-50. É o que meu advogado diz. O advogado dele. As palavras pairavam entre nós enquanto eu observava o homem com quem me casei 4 anos antes. Blake usou o terno cinza que eu comprei para ele no ano passado para uma entrevista de emprego que ele cancelou no último minuto, alegando que a empresa não era prestigiosa o suficiente para sua visão. Seu cabelo estava penteado com a pomada à cara da gaveta do meu banheiro. Até sua postura estava diferente, mais ereta, como se ele tivesse ensaiado aquela cena no espelho. Aproximei-me e notei como ele havia organizado meus documentos em pilhas organizadas. Os extratos da hipoteca mostrando todos os pagamentos que fiz antes e durante o nosso casamento, os registros do imposto predial em meu nome. A escritura data de 2 anos antes de Blake e eu termos nosso primeiro encontro, comprada com dinheiro da herança da minha avó, que trabalhou em 3 empregos para economizar cada centavo. Seu advogado, repeti, pegando o contrato da Harrison Industries do canto da minha mesa, onde ele o havia empurrado. Este único negócio gerou mais receita do que Blake já havia ganhado em toda a sua vida. O mesmo Blake que chamou os advogados de parasitas no mês passado, quando contratei Raquel para revisar nossos documentos de expansão. Ele se remexeu na minha cadeira ergonômica personalizada que custava mais do que a mensalidade da academia dele. Aquilo era diferente. Trata-se de proteger nossos interesses. Nossos interesses. Larguei o contrato e peguei seu bloco de notas. Sua caligrafia parecia a tentativa de uma criança de escrever em letra cursiva, cheia de voltas e incertezas. Ele escreveu bens conjugais no topo e listou tudo o que eu possuía, incluindo itens de antes do nosso casamento, as joias da minha avó, a cabana em Vermont que meu pai me deixou, as pinturas originais que comprei para comemorar o fechamento do meu primeiro negócio de $1 milhão. Blake se levantou, contornando a mesa para me encarar diretamente. Eu contribuí para este casamento, Cassidy. Enquanto você construía seu negócio, eu cuidava da nossa casa. Eu apoiava a sua carreira. Cuidava da nossa casa. Pensei nos empreiteiros que contratei para consertar o vazamento no telhado que Blake nunca percebeu. No serviço de paisagismo que paguei porque a ideia de Blake para jardinagem era contratar crianças da vizinhança que nunca apareciam. O serviço de limpeza que vinha 2 vezes por semana enquanto Blake estava em almoços prolongados com seus parceiros de negócios, que nunca pareciam ter negócios de verdade. Foi isso que você disse ao seu advogado? Perguntei, notando um cartão de visita da Garrend Associates aparecendo por baixo dos papéis da hipoteca. Que você cuidava da nossa casa enquanto eu trabalhava. Fiz sacrifícios, disse Blake, elevando um pouco a voz. Coloquei minha carreira em espera por este casamento. A carreira que nunca existiu. A empresa de consultoria que nunca teve clientes. A empresa de desenvolvimento de aplicativos que nunca desenvolveu aplicativos.
O serviço de consultoria de investimentos que nunca aconselhou ninguém porque Blake não tinha as licenças necessárias e não demonstrou interesse em obtê-las. Fui até a janela, onde dava para ver o jardim que eu havia projetado e pago, onde plantei rosas da casa da minha avó depois que ela morreu. A casa que ela me deixou tinha dinheiro suficiente para comprar este lugar quando Blake ainda morava no porão do irmão e falava sobre potencial e oportunidade enquanto jogava videogame até o amanhecer. A casa é minha, Blake, eu disse baixinho, observando o Sr. Patterson passar com seu Beagle pela nossa entrada. Minha entrada. Era minha antes de nos conhecermos. A escritura está somente em meu nome. Paguei todas as prestações da hipoteca, todos os reparos, todas as melhorias. Somos casados, disse Blake, como se essas duas palavras apagassem anos de registros financeiros. A lei diz que os bens pré-nupciais permanecem como propriedade separada, a menos que sejam misturados. Virei-me para encará-lo. Tomei muito cuidado para não me misturar. O rosto de Blake ficou vermelho. Ele pegou um maço de extratos bancários e os acenou para mim. Eles mostram transferências de contas conjuntas. Você deposita dinheiro na nossa conta compartilhada todo mês para despesas domésticas, compras de supermercado, contas de luz e seus gastos pessoais, tudo documentado, tudo separado da hipoteca e do IPTU que eu pago da minha conta empresarial. Ele jogou os papéis no chão com força. Sua compostura praticada cedeu. Eu mereço algo por esses 4 anos. Você simplesmente não pode o quê, Blake? Peguei a escritura e a segurei contra a luz. Não posso possuir o que comprei com minha herança. Não posso ficar com o que paguei todo mês enquanto você estava na academia, no almoço, em eventos de networking que nunca fizeram networking. Blake pegou sua maleta, mexendo nas fechaduras de combinação que provavelmente havia instalado ontem. Isso ainda não acabou. Thomas Garrett é um dos melhores advogados de divórcio do estado. Thomas Garrett anuncia em pontos de ônibus. Eu disse, lembrando-me das placas amarelas berrantes que tinha visto no centro da cidade. Ele foi suspenso dos treinos 2 vezes por violações éticas. O rosto de Blake empalideceu. Como vai? Eu administro uma empresa de consultoria, Blake. Faço pesquisas. É o que empresas de sucesso exigem. Recolhi meus documentos da mesa e os organizei de volta na ordem correta. Algo que você saberia se algum dos seus empreendimentos tivesse progredido além das apresentações do PowerPoint. Ele ficou ali, com a pasta apertada contra o peito como uma armadura. A luz da manhã o fazia parecer mais jovem, mais parecido com o homem charmoso que eu conhecera naquela conferência 4 anos antes. Aquele que falou sobre sonhos e ambições, que me fez acreditar que parceria significava algo mais do que contribuição financeira. Veremos o que acontece quando os papéis forem protocolados, disse Blake, indo em direção à porta. Você pode se surpreender com o que um bom advogado é capaz de fazer. Sentei-me na cadeira, ainda aquecido pela presença dele, e abri meu e-mail. 3 novas consultas de clientes, uma renovação de contrato com o Morrison Group e uma mensagem de Raquel Thornton marcada como urgente para leitura imediata. Meu advogado, que na verdade era um dos melhores do estado, esperava por esse dia há meses. Blake, chamei-o quando ele chegou à porta. Ele mostrou uma expressão de esperança. As fechaduras estarão trocadas quando você chegar em casa hoje à noite. As fechaduras não seriam trocadas por mais 6 horas, mas eu tinha problemas mais imediatos. Emma bateu na porta do meu escritório 20 minutos depois que Blake saiu, carregando os extratos financeiros mensais que eu normalmente revisava. A expressão dela me deu um nó no estômago antes mesmo que ela falasse. Eu não tinha certeza se deveria entregar isso diretamente para você, disse Emma, colocando a pasta na minha mesa com uma hesitação incomum. Ela estava comigo há 3 anos, foi contratada direto da faculdade de administração e nunca pareceu tão desconfortável. Blake os pegou na contabilidade ontem e disse que estava ajudando na revisão mensal. Abri a pasta, examinando primeiro os extratos do cartão de crédito. Tudo parecia normal até chegar à 3ª página. Lá estava, enterrado entre um almoço de negócios e materiais de escritório. Uma taxa de manutenção de $2.500 da Garrett Associates datada de 3 semanas atrás. No mesmo dia, Blake me surpreendeu com flores e um jantar no meu restaurante favorito, alegando que queria comemorar minha última conquista de contrato.
Emma, eu disse, mantendo a voz firme apesar da raiva crescendo no meu peito. Blake disse alguma coisa quando pegou isso? Ela se moveu desconfortavelmente. Ele mencionou algo sobre entender melhor o negócio. Disse que queria se envolver mais no seu sucesso. Ela fez uma pausa e acrescentou baixinho. Ele também me perguntou se eu sabia como os ativos corporativos eram administrados em sociedades. Presumi que ele se referia a sociedades comerciais. Claro que sim. Blake, que não conseguia equilibrar sua própria conta corrente, de repente desenvolveu um interesse na divisão de ativos corporativos. Folheei mais algumas páginas e encontrei 2 consultas adicionais cobradas da nossa conta conjunta. Uma com um avaliador imobiliário e outra com alguém chamado Bradley Kingston, cujo perfil no LinkedIn, rapidamente abri, revelou que ele era um avaliador de empresas especializado em empresas de capital fechado. Meu telefone tocou exatamente às 12h30. O nome de Blake na tela estava acompanhado de uma foto do nosso casamento. Nós dois sorrindo para algo fora da câmera. Lembrei-me daquele momento. Meu primo estava fazendo caretas, tentando nos fazer rir naturalmente para o fotógrafo. Parecíamos felizes, sem perceber que um de nós era capaz desse tipo de traição calculada. Oi, querida. A voz de Blake carregava uma energia estranha, como se ele estivesse lendo fichas. A que horas você chega em casa hoje à noite? Estou planejando algo especial para o jantar. Blake não cozinhava. Em 4 anos de casamento, suas conquistas culinárias incluíam torradas queimadas e, ocasionalmente, reaquecer comida para a viagem com sucesso. Algo especial. Precisamos conversar sobre o nosso futuro, disse ele, e eu podia ouvir o farfalhar de papéis ao fundo sobre fazer algumas mudanças que beneficiariam a nós dois. As palavras pareciam ensaiadas, provavelmente praticadas em frente ao espelho do banheiro esta manhã, depois que saí. Imaginei-o ali parado, gesticulando para seu reflexo, tentando diferentes inflexões até encontrar uma que soasse autoritária em vez de desesperada. Chego em casa às 7. Menti, já reorganizando mentalmente minha agenda. Devo comprar vinho? Não, eu já cuidei de tudo. Outra novidade. Blake conseguir lidar com tudo além da agenda da academia foi notável. Mas se prepare. Depois que ele desligou, sentei-me no meu escritório sentindo o peso do que estava por vir. O homem que precisava de instruções detalhadas para operar nossa cafeteira estava orquestrando algo que ele achava inteligente. A mesma pessoa que havia esquecido nosso aniversário 2 vezes de repente se tornou detalhista o suficiente para contratar advogados e avaliadores sem meu conhecimento. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era minha mãe. O número dela na Flórida me trouxe um tipo diferente de medo. Mamãe nunca ligava durante o horário comercial, a menos que algo estivesse errado. Cassidy, querida, estou confusa com uma coisa. Ela começou sem preâmbulos. Blake ligou esta manhã perguntando sobre a cabana do seu pai em Vermont. Ele queria saber se a escritura estava em seu nome ou se ainda fazia parte da propriedade. A cabana, uma propriedade de 2 acres à beira de um lago imaculado, que meu pai me deixou quando morreu, 5 anos atrás. Blake esteve lá exatamente uma vez. Reclamei da falta de Wi-Fi o fim de semana inteiro e jurou nunca mais voltar. O que você disse a ele? Nada específico, mas ele insistiu. Disse que estava ajudando você a organizar o patrimônio da família para fins fiscais. Ela fez uma pausa e eu pude ouvir sua incerteza. Desde quando Blake se importa com impostos? No Natal passado, ele nem sabia o que era um W2. Mãe, ele perguntou sobre mais alguma coisa? As joias da sua avó? Se foram avaliadas formalmente, se havia documentação, sua voz endureceu. Cassidy, aquele rapaz compareceu a exatamente uma reunião familiar em 4 anos. Agora ele está me ligando para falar sobre escrituras e avaliações de imóveis. Blake tinha ido à despedida de solteiro do irmão durante o funeral do pai. Ele perdeu o aniversário de 90 anos da minha avó por causa de um retiro de networking que acabou virando um fim de semana de golfe. Ele nunca demonstrou interesse na minha família além de perguntar se havia fundos fiduciários que ele deveria conhecer. Não conte mais nada a ele, mãe. Se ele ligar de novo, encaminhe-o para mim. Já fiz. Eu disse a ele que minha memória não é mais a mesma. Ela deu uma risadinha sombria. Minha memória está ótima.
Lembro exatamente o que penso de homens que planejam seus ataques enquanto fingem te amar. Depois que minha mãe desligou, fiz minha própria ligação. Raquel Thornton atendeu no segundo toque, com a voz firme e profissional, embora eu estivesse ligando para o número pessoal dela. Cassidy, eu estava me perguntando quando você ligaria. Você estava esperando por isso? Eu estava esperando desde que Blake apareceu no baile de caridade de Harrington no mês passado, conversando com advogados de divórcio durante o coquetel. As notícias correm nos círculos jurídicos. Lembrei-me daquela noite. Blake havia desaparecido por uma hora, alegando que estava fazendo networking. Eu estava concentrada demais em garantir uma doação para o abrigo de mulheres para prestar atenção em seu paradeiro. Os dedos de Raquel deslizavam pelo teclado enquanto ela falava. Deixe-me abrir seus arquivos. O CBW Rhodes Trust foi estabelecido 2 anos antes do seu casamento. A casa foi titulada exclusivamente para o fundo. Sua empresa foi constituída como uma entidade separada, com você como única proprietária. Seus bens pré-matrimoniais estão todos documentados e nunca foram misturados com os fundos conjugais. Então estou protegida. Mais do que protegida. Você é a prova de balas, legalmente falando. Ela fez uma pausa e eu pude ouvir seu sorriso através do telefone. Blake pode contratar qualquer advogado daqui até Manhattan. A documentação é impecável. Então por que parece que estou perdendo alguma coisa? A voz de Raquel suavizou um pouco. Porque você está. Você está perdendo a ilusão de quem você achava que tinha se casado. Isso costuma ser mais difícil do que perder dinheiro. O que você recomenda? Deixe-o jogar a sua cartada. Documente tudo. Cada conversa, cada transação financeira, cada reunião com seu advogado de baixo custo, seu tom tornou-se mais afiado. Voltando ao assunto. Homens como Blake sempre exageram quando acham que estão ganhando. O ego deles se torna evidência. Pensei em Blake sentado na minha cadeira de escritório esta manhã, arrumando meus papéis como adereços em sua apresentação. A pasta nova, a postura ensaiada, as frases ensaiadas. Ele não estava apenas planejando um divórcio. Ele estava encenando uma aquisição. Raquel, ele está planejando algo para esta noite. Um jantar para discutirmos o nosso futuro. Então, dê a ele a performance que ele espera. Deixe-o pensar que você não desconfia. Quanto mais confiante ele se sentir, mais erros cometerá. Ela fez uma pausa. E Cassidy, grave tudo. O Missouri é um estado com consentimento unipartidário. Ter o celular no bolso é perfeitamente legal. Desliguei me sentindo mais estável, mas de alguma forma mais triste. Esta manhã, Blake tinha sido meu marido decepcionante. Esta tarde, ele era meu oponente. À noite, ele se revelaria algo pior. Um homem que passou anos dormindo ao meu lado enquanto planejava sua traição, praticando suas falas no espelho, convencido de que poderia pegar tudo que eu construí porque ele me viu construir. Cheguei em casa exatamente às 7 horas. Meu celular gravava no bolso do casaco. O peso dele me dava um pequeno conforto diante do que estava por vir. A casa tinha um cheiro estranho, como molho de soja e algo sintético. Blake tinha pedido comida chinesa, mas não do nosso restaurante de sempre. Era do restaurante barato perto da rodovia, aquele que experimentamos uma vez e juramos nunca mais voltar depois de encontrar um fio de cabelo no arroz. Ele pôs a mesa de jantar com a porcelana Vedvivol da minha avó, os delicados pratos azuis e brancos que ela trouxera da Inglaterra em 1952. Nós os usamos exatamente 2 vezes em 4 anos. Nosso primeiro aniversário e a noite em que meu maior cliente assinou uma extensão de contrato de 5 anos. Blake reclamou nas 2 vezes sobre lavar a louça à mão. Disse que era pretensioso ter louça que não se podia colocar na máquina de lavar louça. Agora ele se movia pela minha cozinha com um propósito desconhecido, servindo frango com laranja e brócolis em pratos de porcelana que sobreviveram a 2 guerras mundiais em 3 gerações, apenas para serem usados como adereços na performance de Blake. Ele até acendeu velas, aquelas caras que eu guardava para quando faltasse energia, e diminuiu a luz para o que ele provavelmente achou que fosse um ambiente agradável, mas que na verdade fez o ambiente parecer uma funerária. Sente-se, ele disse, gesticulando para minha cadeira de sempre, enquanto permanecia de pé, com uma pasta de papel debaixo do braço. Ele trocou de terno.
Este azul marinho também foi comprado com meu cartão de crédito durante a minha busca frustrada por emprego no ano passado. Precisamos ter uma conversa honesta sobre o nosso casamento. Sentei-me, observando como ele se posicionara entre mim e a porta. Provavelmente algo que seu advogado de barganha havia sugerido. Estabelecer domínio. Controlar a saída. Fazê-la se sentir presa. O que nem Blake nem seu advogado de banco de ônibus entenderam foi que eu havia negociado com executivos corporativos que comiam táticas de intimidação no café da manhã. Blake pigarreou e começou o que era obviamente um discurso preparado. Cassidy, nós nos distanciamos. Nossos caminhos de vida divergiram de maneiras que nenhum de nós previu quando fizemos nossos votos. Ele fez uma pausa dramática, como já vi atores fazerem em filmes. Tenho feito muita busca interior, feito terapia, trabalhado em mim mesmo. Terapia? Isso era novidade. A menos que considerasse os vídeos motivacionais do YouTube como ajuda profissional, Blake nunca tinha pisado no consultório de um terapeuta. Ele continuou, com a voz assumindo a cadência suave de uma palestra ruim do TED. Percebi que nosso casamento se tornou desequilibrado. Você está consumido pelo seu trabalho, e eu fui deixado para cuidar de todo o resto sozinho. O trabalho emocional, a administração da casa, o sacrifício dos meus próprios sonhos para sustentar os seus. Peguei meu copo d'água e o deixei continuar seu monólogo enquanto eu observava seu rosto. Ele provavelmente já havia praticado isso em frente ao espelho várias vezes. Seus gestos eram coordenados demais, suas pausas calculadas demais. Até a maneira como ele colocava as mãos no encosto da cadeira era encenada. Acho melhor nos separarmos, continuou ele, finalmente deslizando a pasta de papel pardo sobre a mesa e empurrando para o lado um recipiente com molho agridoce. Já elaborei alguns papéis que considero justos para ambas as partes. Abri a pasta enquanto Blake observava, com a respiração ligeiramente acelerada. A primeira página era exatamente o que eu esperava, um documento legal que parecia ter sido baixado de um site de modelos e preenchido com interpretações criativas do direito de propriedade. Ele exigia a casa, alegando suas contribuições para sua manutenção e melhorias. Queria pensão alimentícia com base em seus sacrifícios na carreira. Chegou a listar meu negócio como um bem conjugal, alegando ter sido um consultor não oficial durante todo o seu desenvolvimento. Você quer metade da Cassidy Blackwood Consulting, eu disse, não como uma pergunta, mas como uma confirmação de sua ilusão. Fui seu interlocutor em todas as decisões importantes, disse Blake, com a confiança crescendo. Participei de eventos de networking, apoiei suas noitadas, sacrifiquei meus próprios empreendimentos. Virei a página. Ele queria as joias da minha avó, chamando-as de presentes de casamento. A cabana em Vermont estava listada como propriedade recreativa conjunta. Até meu carro, comprado 6 meses antes do nosso casamento, foi de alguma forma classificado como um bem compartilhado. Blake se aproximou, ficando de pé diante de mim. Isso é justo, Cassidy. O que construímos juntos deve ser dividido igualmente. Continuei lendo em silêncio, com a expressão neutra, enquanto catalogava internamente cada alegação ridícula, cada impossibilidade legal, cada evidência de que Blake não tinha noção do que realmente havia assinado naquela manhã em meu escritório. Os papéis que ele havia organizado com tanto cuidado na minha mesa eram apenas iscas. Documentos que eu havia deixado acessíveis, sabendo que sua curiosidade superaria sua limitada capacidade de atenção. Bem, a paciência de Blake estava se esgotando. Você vai assinar? Larguei os papéis e olhei para ele. Você quer a casa? Eu mereço a casa. Eu a transformei em um lar, enquanto você a tratou como um hotel. E meu negócio, nosso negócio, foi construído durante nosso casamento. Propriedade comunitária. A cabana em Vermont onde construímos memórias como casal. Cada mentira era dita com crescente confiança, como se a repetição pudesse transformar ficção em realidade. Blake passou exatamente uma noite na cabana de Vermont, reclamou o tempo todo e saiu mais cedo, alegando reações alérgicas a pinheiros que misteriosamente nunca o afetaram durante a temporada de Natal. Peguei a caneta que ele havia colocado ao lado dos papéis. Uma Bic azul, nenhuma das boas, e ele deu um passo para trás, antecipando a vitória. Seu celular já estava na mão, provavelmente pronto para mandar uma mensagem para o irmão ou para os colegas de academia sobre o sucesso da negociação. Não, eu disse, simplesmente largando a caneta.
O rosto de Blake ficou vermelho. Como assim, não? Quero dizer, não. Eu não vou assinar esses papéis. Sua compostura praticada rachou como tinta barata. Você tem que contratá-los. É isso que está acontecendo. Eu já tomei minha decisão. Sua decisão? Levantei-me lentamente, igualando a altura dele com meus saltos. Sua decisão sobre minha casa, meu negócio, minha herança. Blake cerrou os punhos. Nossa casa, nosso negócio. 4 anos de casamento fazem com que tudo seja nosso. Não é assim que funciona o direito de propriedade, Blake. Ele bateu a palma da mão na mesa com força suficiente para fazer a porcelana chacoalhar. Não me dê sermão sobre direito. Meu advogado diz. Seu advogado que anuncia em pontos de ônibus. O rosto de Blake passou de vermelho para roxo. Ele se inclinou sobre a mesa, sua voz assumindo um tom que ele provavelmente considerou ameaçador. Você vai assinar estes papéis, Cassidy? Pode fazê-lo voluntariamente, ou podemos fazer isso do jeito mais difícil. Do jeito mais difícil. Sorri. O que isso significa exatamente? Ele se endireitou, ficando de pé e apontando para a porta. Assine os papéis ou saia. Esta é a minha casa agora. Estabeleci residência. Contribuí para sua manutenção. Assine ou arrume suas coisas e vá embora. As palavras pairaram no ar entre nós, exatamente como Raquel previra. Blake entregou seu ultimato exatamente como seu advogado de baixo custo provavelmente o instruiu, sem perceber que acabará de cometer vários erros jurídicos em menos de 30 segundos. Agora tudo registrado no meu telefone, peguei a caneta novamente, e o corpo inteiro de Blake relaxou, a vitória estampada em seu rosto. Assinei cada página, lenta e deliberadamente, fazendo-o observar cada assinatura. Meu nome fluía pelas linhas da assinatura com a mesma precisão que eu usava para contratos milionários. Cada letra perfeitamente formada. Quando terminei, larguei a caneta e tirei as chaves de casa do bolso, colocando-as ao lado dos papéis assinados com cerimônia deliberada. Minha aliança de casamento veio em seguida. A aliança de platina que eu mesma comprei quando Blake alegou que anéis eram símbolos ultrapassados de propriedade. A ironia não passou despercebida. Levantei-me, peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta sem dizer uma palavra. Blake me chamou, sua voz carregada de uma mistura de confusão e triunfo. É isso aí. Você está indo embora. Parei na porta, olhando para ele, parado ali entre as embalagens de comida para viagem e louças roubadas, segurando papéis que ele não entendia, comemorando uma vitória que existia apenas em sua imaginação. Eu não disse nada. Não havia nada a dizer que não pudesse ser melhor transmitido por vias legais. 20 minutos depois, eu estava na sala de conferências da Raquel, aquela normalmente reservada para depoimentos e negociações de acordos. Ela havia ficado até mais tarde, exatamente como prometido, e já havia preparado tudo o que precisávamos. Café em xícaras de verdade, não aquelas de papel que Blake sempre comprava nos postos de gasolina. Documentos legais espalhados sobre a mesa em seções organizadas, cada um devidamente etiquetado e etiquetado. Ele disse, perguntou Raquel, abrindo as redes sociais em seu laptop. Palavra por palavra. Assine ou saia. Ele até apontou para a porta para dar ênfase. O sorriso da Raquel era cortante o suficiente para cortar vidro. Perfeito. Agora, vamos rever o que ele andou postando enquanto vocês jantavam. A tela do laptop de Raquel brilhou com a última postagem de Blake no Instagram. Postada apenas 45 minutos depois de eu ter saído de casa. A foto mostrava levantando uma cerveja na minha sala de estar, cercado por sua equipe de academia, com a legenda: um novo capítulo começa agora. Às vezes, você precisa se livrar de pessoas tóxicas para encontrar a paz. #novo começo, #minha casa minhas regras, #subindo de nível. Ele está literalmente transmitindo evidências, disse Raquel, tirando capturas de tela com precisão metódica. Olha só esta. Ela rolou para outra publicação onde Blake havia fotografado meu escritório em casa, agora transformado no que parecia um paraíso para jogos. 3 monitores dispostos sobre minha mesa artesanal. Fitas de LED ao longo das paredes que eu mesma pintei. Sua coleção de bonecos de ação estava exposta onde meus prêmios de conquistas costumavam ficar.
A legenda dizia, finalmente transformando este espaço de trabalho em algo produtivo. Chega de clima de prisão corporativa. Meu celular vibrou com uma mensagem de Jennifer Martinez, minha vizinha de 2 casas abaixo. Ela e eu não éramos próximas, mas tínhamos o tipo de relacionamento educado que envolvia acenar durante as corridas matinais e aceitar pacotes uma para outra. A mensagem dela foi breve. O Blake está dando uma festa e tanto. Acabei de vê-lo fazer um tour para umas 10 pessoas. Ele está contando a todos que você abandonou o casamento pela carreira. Achei que você deveria saber. Outra mensagem veio imediatamente. Esta com um vídeo em anexo. Jennifer havia filmado da janela da cozinha, flagrando Blake na varanda da frente com o irmão e vários homens que reconheci da academia. A voz dele ecoava claramente pela rua silenciosa. Ela preferia planilhas à família. Dei um ultimato e ela literalmente foi embora. Simplesmente foi embora. Dá para acreditar? 4 anos apoiando a ambição dela e ela nem conseguiu lutar por nós. Coloquei meu celular no balcão de mármore do banheiro da suíte do hotel. O Marriott Downtown não era barato, mas eu precisava de uma base de operações que parecesse controlada, profissional, um lugar onde eu pudesse pensar sem o peso emocional das memórias em cada canto. A suíte tinha uma sala de estar separada com uma mesa onde eu já tinha instalado meu laptop, me preparando para o que viria a seguir. O nome de Marcus Chen apareceu na tela do meu celular. Meu CFO raramente ligava fora do horário comercial, a menos que algo exigisse atenção imediata. A transição foi concluída, disse Marcus sem preâmbulos. Todas as contas da empresa foram reestruturadas. O acesso de Blake Wilson foi encerrado às 20h47. Seu cartão corporativo foi desativado e todos os pagamentos automáticos vinculados a ele foram suspensos, aguardando a reatribuição. Quantos pagamentos automáticos? 17, incluindo o aluguel do BMW, a mensalidade da academia, o acesso ao clube de campo, a unidade de armazenamento de vinhos e algo chamado coaching de presença executiva, que cobra $400 mensais há um ano. Coaching de presença executiva. Blake me disse que era aconselhamento de carreira para ajudá-lo a lançar sua empresa de consultoria. Eu estava financiando seu coach de vida para lhe dizer que ele era especial, enquanto ele não contribuía em nada para nossa casa, exceto com louça suja e promessas vazias. Documente tudo, Marcos. Crie uma trilha de auditoria completa já em andamento. Além disso, Blake tentou usar o cartão corporativo há 20 minutos em um bar chamado Velocity Sports Bar. A transação foi recusada. Claro, ele tentou colocar sua festa de comemoração no cartão da minha empresa, o mesmo cartão que ele usou durante anos para financiar seus almoços com potenciais parceiros de negócios que nunca se materializaram em empreendimentos reais. Meu telefone tocou novamente, desta vez mostrando o rosto da minha irmã Sarah. Uma foto do Natal passado, quando ela veio de Seattle. Sarah era 3 anos mais nova, mas décadas mais sábia quando se tratava de interpretar as pessoas. Ela nunca gostara de Blake, embora fosse educada o suficiente para esconder isso durante as reuniões familiares. Que tipo de manipulação o Blake está tentando fazer? A voz de Sarah estava tensa de raiva. Ele acabou de me ligar dizendo que você está tendo algum tipo de colapso, que abandonou o casamento e precisa de espaço para processar suas emoções. Na verdade, ele sugeriu que eu te incentivasse a procurar terapia para lidar com o seu vício em trabalho. Ele te ligou há 20 minutos. Teve a cara de pau de parecer preocupado, como se fosse o marido preocupado. Continuava dizendo que você tinha escolhido sua carreira em vez da família. Que ele tentou de tudo para salvar o casamento, mas você estava focada demais no dinheiro para ver o que realmente importava. Fui até a janela da suíte, olhando para as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, Blake estava comemorando na minha casa, contando sua versão dos acontecimentos para quem quisesse ouvir. A narrativa do vilão que ele criou, onde eu era a empresária fria e calculista que abandonou um marido amoroso. Sarah, ele está tentando controlar a narrativa antes. Antes do quê, Cassidy? O que está realmente acontecendo? Porque o Blake que me ligou parecia treinado, como se estivesse lendo um roteiro. Ele usou palavras que Blake não conhece. Mencionou trabalho emocional e equidade no relacionamento. Desde quando Blake conhece esses termos? Desde que seu advogado lhe disse o que dizer? O silêncio de Sarah durou vários segundos.
Ele está tentando tomar a casa, não é? A casa que a avó comprou com o dinheiro, entre outras coisas. Aquele sanguessuga patético. 4 anos você pagando por tudo enquanto ele bancava o empreendedor e agora quer roubar o que você construiu. Sua voz se elevou. Lembra quando o pai estava no hospital? Onde estava o Blake? Ah, é verdade. Num retiro crucial para networking que acabou virando um fim de semana de golfe. Eu me lembro. 3 meses. Papai estava doente e Blake veio me visitar uma vez por 20 minutos e agora ele está me ligando para falar sobre valores familiares. Ela fez uma pausa, suavizando a voz. Precisa que eu vá buscar alguma coisa em casa? Documentos importantes, joias da avó, qualquer coisa que ele possa danificar ou reivindicar. Ainda não. Deixe-o pensar que venceu por enquanto. Cassidy, eu te conheço. Você está planejando alguma coisa. Não estou planejando nada. Estou apenas documentando a realidade enquanto Blake cria sua própria fantasia. Depois que Sarah desligou, abri meu laptop e entrei no aplicativo do nosso banco. A conta conjunta mostrava os gastos de Blake em tempo real. $127 no Velocity Sports Bar foram recusados. $84 na loja de bebidas foram recusados. $45 na pizzaria foram recusados. Cada rejeição foi registrada com data e hora, criando um rastro digital da comemoração frustrada de Blake. Uma mensagem de Emma apareceu. Blake ligou para o escritório perguntando sobre como acessar o portal da empresa. Alegou que precisava revisar os documentos da sociedade. A segurança sinalizou como tentativa de acesso não autorizado. Documentos de sociedade. Blake, que nunca tinha sido sócio em nada além de gastar meu dinheiro, já estava tentando reivindicar meu negócio. Seu advogado deve ter dito a ele para reunir evidências de envolvimento, sem entender que cada tentativa de login, cada chamada, cada mensagem de texto estava sendo registrada por pessoas que realmente entendiam a documentação. Meu celular vibrou com outra notificação do Instagram. Blake tinha postado uma foto da minha adega, aquela que eu havia construído sob medida para armazenar minha coleção de vinhos vintage de alto valor. Ele abriu uma das minhas garrafas de Chateau Margaux 2015, que valia cerca de $800, e estava servindo em copos vermelhos individuais para seus colegas de academia. A legenda: a vida é curta demais para guardar coisas para ocasiões especiais. Hoje é a ocasião especial. Raquel mandou uma mensagem imediatamente. Ele está documentando a destruição de bens de propriedade separada. Continue registrando tudo. O silêncio do quarto de hotel parecia estranho depois de anos de barulho constante de Blake. Seus videogames, suas teleconferências para empresas que nunca foram lançadas. Seus podcasts motivacionais tocavam em volumes que sugeriam que ele acreditava que o sucesso poderia ser absorvido apenas com decibéis. Aqui neste espaço temporário, pude pensar claramente pela primeira vez em meses. Chegou outra mensagem, desta vez da concessionária BMW. Senhorita Blackwood, estamos tentando entrar em contato com Blake Wilson sobre o pagamento do aluguel. A conta cadastrada foi recusada. Entre em contato conosco o mais breve possível. O primeiro tropeço de Blake estava começando. Amanhã, quando ele acordasse de ressaca em minha casa, cercado por garrafas vazias e pelos destroços de sua festa de vitória prematura, as ligações começariam. A academia questionando sua mensalidade, o clube de campo questionando seu cartão de acesso, o depósito de vinhos questionando sua mensalidade. Cada pequena falha se transformava em uma avalanche de realidade que nenhum filtro do Instagram conseguia esconder. Fechei meu laptop e me preparei para dormir em lençóis que não cheiravam ao perfume de Blake nem carregavam o peso de decepções compartilhadas. O dia seguinte traria novos acontecimentos, novas evidências, novos erros, enquanto Blake continuava a celebrar uma vitória que existia apenas em sua imaginação. Amanhã chegou com uma mensagem da Emma que me fez sentar ereto na cama do hotel. Podemos nos encontrar antes do escritório abrir? Tem uma coisa que eu deveria ter te contado meses atrás. O registro de data e hora mostrava 5h47. Emma nunca mandava mensagem antes das 7h, a menos que algo estivesse seriamente errado. Nós nos encontramos em um café tranquilo a 3 quarteirões do meu escritório, o tipo de lugar onde negócios eram discutidos em sussurros e ninguém tirava os olhos do laptop.
Emma já estava lá, nervosa, rasgando um guardanapo em pedacinhos, sem a compostura habitual. Há 3 meses, durante a conferência da Patterson Industries, ela começou sem preâmbulos. Vi Blake no Marriott no centro da cidade. Você estava fazendo sua apresentação principal e eu tinha saído para lidar com aquela emergência com o contrato de Chicago. Ela fez uma pausa, forçando-se a me olhar nos olhos. Ele estava com alguém, uma mulher de 20 e poucos anos, loira, extremamente em forma. A música jazz da cafeteria tocava suavemente enquanto eu processava essa informação. 3 meses atrás, Blake me disse que não poderia comparecer à conferência por causa de uma virose estomacal. Fiz minha apresentação para 300 líderes do setor enquanto meu marido estava em um hotel a 6 quarteirões de distância. Eu me convenci de que era uma reunião com um cliente, continuou Emma. Blake estava sempre falando sobre seus empreendimentos comerciais, então pensei que talvez ele finalmente tivesse encontrado um investidor ou sócio. Ela pegou o celular e começou a navegar pelo Instagram com eficiência e prática. Então, na semana passada, vi isso. A tela mostrava o perfil de uma mulher, Jessica Rives, personal trainer e influenciadora fitness. Em suas postagens recentes, Jessica estava usando minha pulseira de tênis de diamantes, aquela que Blake alegava ter sido enviada para a limpeza há 2 meses. Outra foto a mostrava usando meu relógio Cartier, um presente de aniversário que supostamente havia sido perdido durante nossas últimas férias. O colar de pérolas da minha avó adornava seu pescoço em uma selfie na academia. #abençoada e #vivendo a vida. Essas peças são todas suas, não são? Perguntou Emma baixinho. Eu as reconheço de eventos da empresa. As pérolas tinham sido o presente de casamento do meu avô para minha avó em 1951. Blake me disse que estavam na joalheria para serem encordoadas. O relógio havia desaparecido misteriosamente da comoda do nosso quarto. A pulseira de tênis supostamente caiu durante uma das partidas de golfe de Blake, e ele entrou com uma ação de seguro que eu nunca processei porque confiava no meu marido. Raquel ligou enquanto eu ainda estava olhando o Instagram da Jéssica. Meu contador forense encontrou algo interessante. Blake abriu uma conta separada há 4 meses no First National. Uma agência diferente da sua, usando seu endereço residencial, mas apenas o nome dele. Quanto? $37.000 em depósitos ao longo de 4 meses. Depósitos em dinheiro estruturados para evitar a exigência de declaração. Táticas clássicas de ocultação. Papéis farfalhavam ao fundo. O momento coincide com o desaparecimento de itens do seu inventário. O serviço de chá de prata da sua avó. Os livros autografados da primeira edição da coleção do seu pai. Várias peças do seu depósito. Os livros do meu pai. A coleção completa de Hemingway que ele construiu ao longo de 40 anos. Cada volume cuidadosamente selecionado e preservado. Blake disse que o depósito havia sido reorganizado para garantir o controle climático. Que tudo estava mais seguro em novos contêineres. Eu não tive tempo de inspecionar. Ele está liquidando bens há meses, continuou Raquel. Construindo um fundo de reserva enquanto você pagava por tudo. A hipoteca, as contas, o carro, o seguro, a comida, a mensalidade da academia. Você estava financiando o estilo de vida dele enquanto ele roubava de você para financiar sua saída. Depois de desligar, dirigi até minha casa, não para confrontar Blake, mas para falar com a senhora Tim, que morava ao lado. Ela atendeu imediatamente, como se estivesse me esperando. A senhora Tim tinha 73 anos, era perspicaz e morava na casa ao lado desde antes de eu comprar a casa. Ela nunca gostou que Blake o chamasse de Ankara barulhento sempre que a música dele atrapalhava seu chá da tarde. Tenho uma coisa para te mostrar, ela disse, me levando até a sala de jantar, onde havia um laptop aberto sobre a mesa de mogno polido. Meu neto instalou essas câmeras de campainha depois daqueles roubos de pacotes no ano passado. Elas gravam tudo. A filmagem começou a rodar. Data marcada. 2 semanas atrás, 14h47. O BMW de Blake entrando na nossa garagem. Blake saindo, andando para abrir a porta do passageiro para Jéssica. Eles riam, a mão dele na lombar dela enquanto a guiava até a porta da frente. A intimidade casual de quem já fez isso muitas vezes. Tem mais, disse a senhora Tim, clicando em outro arquivo. Isso é do mês passado.
Jéssica chegando sozinha com a própria chave. A chave da minha casa. Entrando como se fosse dona do lugar enquanto eu estava em uma reunião com um cliente em Boston. O registro de data e hora mostrava que ela ficou lá por 3 horas. Outro vídeo os mostrava carregando caixas da casa para o carro de Blake. Minhas caixas, meus pertences, minha vida sendo roubados aos poucos enquanto eu trabalhava 14 horas por dia para pagar o teto sobre suas cabeças. Eu deveria ter dito algo antes. A senhora te pediu desculpas. Mas eu não tinha certeza se era minha função interferir em questões conjugais. De volta ao hotel, Raquel havia reunido mais informações sobre Thomas Garret, o advogado de Blake. A pesquisa pintou um quadro de incompetência impressionante, envolto em marketing chamativo. 2 suspensões da Ordem dos Advogados por violações éticas, uma por mau uso de fundos de clientes e outra por entrar com ações judiciais frívolas. Seu site prometia uma representação agressiva dos direitos dos homens e apresentava depoimentos que o investigador de Raquel descobriu serem inventados. Ele anuncia no Facebook e no Craigslist, disse Raquel, mal conseguindo esconder seu desdém profissional. Sua taxa de sucesso é de 12%. A maioria dos seus casos tem um acordo desfavorável ou é arquivada. Blake o encontrou por meio de uma publicação patrocinada que prometia vitórias jurídicas a Davi contra Golias. A ironia era perfeita. Blake, convencido de sua própria genialidade, havia contratado um advogado cuja incompetência estava documentada em registros públicos. Ele escolheu o brilho em vez da substância, o marketing em vez do mérito, da mesma forma que abordou tudo em nosso casamento. Marcus Shea enviou outra atualização sobre a situação financeira de Blake. O treinamento de presença executiva havia sido cancelado por falta de pagamento. Sua unidade de armazenamento de vinhos estava enviando notificações de inadimplência. O clube de campo havia suspendido sua filiação enquanto aguardava o pagamento das mensalidades pendentes. Cada dominó caindo exatamente como previsto. A imagem cuidadosamente construída por Blake desmoronando, uma transação recusada de cada vez. Jéssica tinha postado outra foto naquela noite usando o anel de esmeralda da minha avó em um restaurante. Reconheci como o lugar onde Blake me pediu em casamento 4 anos antes. A legenda dizia, quando você sabe, você sabe. Hashtag novos começos, hashtag atualização, hashtag vale a pena. Ótimo! Como se minha vida, meu sucesso e as joias da minha avó fossem apenas substitutos temporários até que Blake pudesse trocar por uma modelo mais jovem. A investigação estava revelando mais do que apenas fraude financeira e adultério. Estava expondo o planejamento sistemático de um homem que viu nosso casamento como uma oportunidade de negócio desde o primeiro dia. Permanecendo apenas o tempo suficiente para se posicionar para o que ele achava que seria uma saída lucrativa. Raquel e eu chegamos ao escritório dela às 8 horas da manhã, mais cedo do que o normal, porque ela queria revisar a documentação do fundo mais uma vez antes que os inevitáveis telefonemas começassem. O sol da manhã entrava pelas janelas do seu escritório, iluminando as pilhas organizadas de papéis que representavam 4 anos do meu casamento reduzidos a listas de bens e precedentes legais. Exatamente às 8 horas e 47, meu celular recebeu notificações do sistema automatizado da concessionária BMW. O carro de Blake havia sido recuperado na minha garagem 30 minutos antes. O motorista do caminhão de reboque deixou um aviso na porta da frente explicando que o locatário deveria entrar em contato com o departamento de serviços financeiros imediatamente. Blake, que raramente acordava antes das 11, descobriria isso algumas horas depois, quando cambaleou para fora, esperando encontrar seu precioso símbolo de status esperando na garagem. Emma me encaminhou um e-mail que havia retornado do endereço de e-mail da empresa de Blake, o mesmo que eu criei para ele 2 anos atrás, quando ele insistiu que precisava dele para seu negócio de consultoria, o que nunca aconteceu. O endereço estava inativo. A conta foi encerrada à meia-noite. Seu celular seria o próximo, quando ele percebesse que o aparelho em sua mão, de repente, era apenas um peso de papel caro, sem sinal de celular. Às 9 horas e 15, Jennifer Martinez me mandou uma foto da janela da sala dela. Blake estava parado na minha garagem, de pijama, olhando para o espaço vazio onde deveria estar seu BMW, segurando o aviso de retomada de posse como se estivesse escrito em uma língua estrangeira. Mesmo de longe, eu podia ver sua confusão se transformando em pânico enquanto ele tentava ligar para alguém, qualquer pessoa, apenas para descobrir que seu telefone não tinha sinal.
A assistente jurídica de Raquel bateu e entrou, carregando uma xícara de café fresco e com uma expressão de diversão mal contida. O Sr. Wilson acabou de tentar usar a máquina Keurig em casa. O aplicativo Smart Plug mostra 5 tentativas frustradas de ativá-la remotamente. Ele também tentou a televisão, o sistema de som e as persianas automatizadas. Tudo foi desconectado do seu acesso. O sistema de casa inteligente que eu havia instalado no ano passado, tudo conectado à minha conta, tudo controlado pelo meu celular. Blake zombou dele como uma tecnologia desnecessária, mas certamente gostou de usar comandos de voz para ajustar a temperatura e a iluminação. Agora, ele estava preso em uma casa que não o reconhecia mais como um usuário autorizado. Às 9h42, Jessica Rives atualizou seu story no Instagram. Ela estava em um brunch com alguém novo, um homem cujo Rolex estava visível no enquadramento enquanto servia champanhe. A legenda dizia: quando o universo remove pessoas tóxicas automaticamente #abençoado #troca #nova energia. Blake havia sido marcada na publicação inicialmente, mas a marcação foi removida em poucos minutos. Ela já havia passado para o próximo alvo. Marcus Shane ligou para atualizar as tentativas de transação de Blake naquela manhã. Ele tentou comprar café no seu lugar de sempre, mas recusou. Tentou abastecer em 3 postos diferentes. Todos recusaram. Ele até tentou usar o Apple Pay vinculado à conta corporativa que foi encerrada à meia-noite. Marcus fez uma pausa e eu pude ouvi-lo digitando. Ele está atualmente em um caixa eletrônico tentando acessar a conta conjunta que está mostrando saldo zero na transferência desta manhã. Todo o ecossistema financeiro de Blake entrou em colapso da noite para o dia. Todos os cartões, todas as contas, todos os pagamentos automáticos que sustentaram seu estilo de vida por 4 anos foram sistematicamente encerrados. O homem que passou a noite anterior comemorando sua vitória estava descobrindo que seu império havia sido construído sobre a fundação de outra pessoa. Às 10h03, o nome de Thomas Garré apareceu na tela do celular de Raquel. Ela o colocou no viva voz, e pudemos ouvir imediatamente o pânico em sua voz antes mesmo que ele falasse. Papéis farfalhavam freneticamente ao fundo e alguém digitava rapidamente em um teclado. Senhorita Thornton, preciso de esclarecimentos sobre uma documentação que acabou de chegar ao meu conhecimento, começou Garré, com a voz visivelmente mais aguda do que durante as ameaças confiantes de ontem. O CBW Holdings Trust que você mencionou. Meu cliente tinha a impressão de que o imóvel era um bem conjugal. Seu cliente assinou documentos reconhecendo que o imóvel pertencia ao fundo. Raquel respondeu, com um tom profissionalmente neutro, enquanto seus olhos brilhavam de satisfação. A assinatura dele aparece em 7 páginas diferentes, afirmando seu entendimento da estrutura de propriedade, mas ele não o fez. Quer dizer, pode ter havido alguma confusão sobre as implicações dessas assinaturas. Confusão. Raquel abriu os documentos na tela. O Sr. Wilson assinou um acordo de separação exigindo direitos únicos e exclusivos sobre a propriedade que ele sabia pertencer ao fundo fiduciário do meu cliente. Isso é fraude documental, Sr. Garré. Tenho certeza de que alguém que se gaba de sua expertise em divisão de propriedades reconheceria a gravidade disso. A digitação ao fundo parou. Podíamos ouvir a respiração de Garré acelerada enquanto ele processava as implicações. Mais papéis foram embaralhados e então uma conversa abafada enquanto Garré aparentemente cobria o telefone para falar com outra pessoa em seu escritório. Preciso discutir isso com meu cliente, disse Garré ao retornar, com a voz tensa. Parece haver um mal-entendido sobre a natureza da propriedade do imóvel. Não há mal-entendidos, disse Raquel calmamente. Seu cliente tentou reivindicar uma propriedade que nunca possuiu usando documentos que ele criou enquanto planejava explorar comercialmente essa propriedade por meio de aluguéis de curto prazo. Temos as postagens dele nas redes sociais, os anúncios de aluguel e a declaração assinada dele de que entendeu a estrutura do fundo. Gostaria que eu lhe encaminhasse o arquivo de provas? Outra pausa, mais longa, desta vez. Então, a voz de Garré, mal controlada, falando com alguém em seu escritório, mas claramente audível através do telefone. Ligue para Blake Wilson imediatamente. Ouvimos o viva voz do escritório de Garré. E então a voz de Blake, em pânico e raiva. Tom, o que está acontecendo? Meu carro sumiu. Meus cartões não funcionam. Não consigo nem fazer café em casa. A casa não é sua, disse Garré, categoricamente.
Nunca foi sua casa. Do que você está falando? Eu tenho o acordo de separação. Ela assinou. Ela me deu a casa. A compostura de Garret finalmente se desfez completamente. Sua voz se elevou quase a um grito, esquecendo que Raquel e eu ainda estávamos na linha. Você tem ideia do que a deixou fazer? Você assinou documentos reivindicando a propriedade de um bem mantido em um fundo fiduciário. Um fundo fiduciário estabelecido antes do seu casamento. Você cometeu fraude, Blake. Fraude documental. Ela não lhe deu nada. Você deu a ela provas para sepultá-lo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podíamos ouvir a respiração de Blake no alto-falante, rápida e superficial, enquanto a realidade finalmente penetrava em seus delírios. Raquel silenciou nossa parte da ligação, e ouvimos Garret continuar sua explicação, sua voz ficando cada vez mais agitada enquanto ele descrevia a posição legal catastrófica que Blake havia criado para si mesmo. O imóvel nunca foi um bem conjugal. Suas postagens nas redes sociais constituem evidência de intenção de fraude. O acordo de separação que você fez com que ela assinasse não tem valor, pois você não pode transferir a propriedade de algo que nunca teve. E ao reivindicar direitos exclusivos sobre a propriedade, você admitiu por escrito que entendeu a estrutura de propriedade ao tentar roubá-la. De qualquer forma, a resposta de Blake foi quase inaudível. Toda a sua confiança fabricada evaporou. Mas você disse que a posse era 9/10 da lei. Você disse que se eu estabelecesse residência. Eu disse isso antes de saber sobre o fundo. Antes que eu soubesse, você já estava apostando sobre transformá-lo em um imóvel para alugar. Antes que eu soubesse, você já tinha assinado documentos reconhecendo que entendia a estrutura de propriedade. Garret estava claramente em pânico. Você precisa desocupar aquela propriedade imediatamente hoje, antes que ela apresente queixa criminal. Raquel desligou o nosso telefone. Senhor Garret, estamos dispostos a dar ao seu cliente 72 horas para desocupar o imóvel, desde que ele não danifique nenhuma propriedade ou remova itens que não lhe pertençam. Após isso, prosseguiremos com o processo formal de despejo e as acusações de fraude. A voz de pânico de Garret ainda ecoava pelo escritório de Raquel quando ouvimos Blake ao fundo gritando algo sobre direitos de invasores e leis de locação residencial. A ligação terminou abruptamente com Garret dizendo que precisava rever os precedentes do caso imediatamente. Raquel fechou o laptop com satisfação e olhou para mim do outro lado da mesa de mogno. O aviso de despejo será entregue amanhã de manhã, às 7, disse ela, abrindo o portal do departamento do xerife na tela. O delegado Martinez já foi informado sobre a situação. Ele já lidou com dezenas desses casos em que alguém reivindica a propriedade sem legitimidade legal. Na manhã seguinte, observei da janela do meu quarto de hotel o sol pintando o centro da cidade em tons de dourado e âmbar. Precisamente às 7 da manhã, meu telefone vibrou com uma mensagem de Jennifer Martinez, minha vizinha observadora. Ela havia anexado um vídeo do delegado Martinez subindo a entrada da minha garagem em seu uniforme impecável, carregando documentos oficiais que dariam início formal à remoção de Blake da minha propriedade. 20 minutos depois, meu telefone tocou. O número de Blake apareceu na tela, ligando de um telefone fixo, já que seu serviço de celular havia sido encerrado. Atendi no terceiro toque, mantendo minha voz neutra e profissional. Cassidy, precisamos conversar sobre essa situação, começou Blake, com a voz sem a confiança artificial de sempre. Tudo isso saiu do controle. Talvez devêssemos sentar e discutir isso como adultos. Nós conversamos sobre isso, Blake. Você me apresentou os papéis de separação exigindo minha casa, meu negócio e meus bens herdados. Assinei exatamente o que você me pediu. Aquilo era só tática de negociação. Você sabe como são os advogados. Eles sempre começam com o pé direito. Sua voz falhou um pouco, o desespero começando a transparecer. Poderíamos resolver isso sozinhos. Talvez tentar terapia. Lembra como as coisas eram boas no começo? O começo, quando Blake se apresentou como um empreendedor ambicioso, temporariamente entre projetos. Alguém que só precisava do parceiro certo para atingir seu potencial. Eu havia confundido sua confiança com competência, seus sonhos com planos, suas promessas com potencial. Blake, o CBW Holdings Trust foi criado 2 anos antes de nos conhecermos. Todas as parcelas da hipoteca vinham da minha conta empresarial.
Você assinou documentos reconhecendo que entendeu a estrutura societária. Não há nada para resolver. O tom dele mudou de conciliador para agressivo em segundos. Você me armou uma cilada. Você sabia o que estava fazendo o tempo todo. Esse casamento todo foi só um acordo comercial para você. O casamento era real, Blake. Sua contribuição para ele não durou anos, e você nunca pagou uma única conta da casa, nunca contribuiu para a hipoteca, nunca fez compras de supermercado, a menos que fosse com meu cartão de crédito. Eu te apoiei emocionalmente. Eu cuidei da nossa casa. Eu sacrifiquei minha carreira. Sua voz se elevou, quase gritando as mesmas falas ensaiadas que seu advogado provavelmente lhe dera. Você jogava videogame enquanto eu trabalhava 14 horas por dia. Você ia à academia enquanto eu negociava contratos milionários. Você tinha casos enquanto eu estava em conferências ganhando o dinheiro que você gastava. Mantive a voz firme, objetiva, sem inflexão emocional. Você não sacrificou nada porque nunca teve nada para sacrificar. O silêncio se estendeu por vários segundos até que a voz de Blake retornasse, agora mais grave, quase suplicante. Para onde eu devo ir? Não tenho dinheiro. Meu carro foi retomado. Você destruiu minha vida. Seu irmão virá com um caminhão de mudança esta tarde. Você tem 72 horas para retirar seus pertences pessoais. Tudo o que você realmente possui, não nada comprado com meu dinheiro ou reivindicado como meu. O irmão de Blake, Daniel, chegou às 14 horas com um caminhão UAU que parecia grande demais para o que Blake realmente possuía. Observei, através da câmera de segurança da Sra. Shane, Daniel ajudar Blake a carregar seus pertences, a cadeira gamer que ele comprou com o bônus de consultoria do ano passado. Na verdade, esse era meu dividendo trimestral, e os equipamentos de ginástica comprados durante sua fase de influenciador fitness, financiados pelo meu bônus anual. Os painéis de visão que ele criou durante sua certificação de coach de vida, um programa pelo qual eu paguei e que ele nunca concluiu. Jennifer Martinez me mandou atualizações a tarde toda. Eles estão discutindo por causa da televisão, ela mandou uma mensagem. Blake insiste que é dele. Daniel acabou de mostrar o recibo na fatura do seu cartão de crédito. Outra mensagem de texto, 20 minutos depois, mostrou Blake parado na entrada da garagem, gesticulando descontroladamente para os vizinhos que fingiam verificar suas correspondências ou regar jardins já encharcados. A senhora Tim se posicionou na varanda com uma xícara de chá, observando os acontecimentos com indisfarçável interesse. O Sr. Patterson passou com seu Beagle pela casa 3 vezes, cada volta um pouco mais lenta que a anterior. Blake tentou pegar a bicicleta Peloton, argumentando que era o único que a usava. Daniel teve que impedi-lo fisicamente, apontando que o extrato do cartão de crédito mostrava que ela havia sido comprada com o cartão da minha empresa. A adega se tornou outro ponto de discórdia até que Daniel acessou o histórico de compras em seu telefone, provando que era anterior à chegada de Blake em minha vida. Às 16 horas, o caminhão continha uma coleção pateticamente pequena de itens. As roupas do Blake, a maioria das quais eu tinha comprado, mas não estava interessado em brigar por elas. Sua coleção de livros de autoajuda e guias de negócios, nenhum dos quais jamais se traduziu em atividade empresarial. As placas e certificados de seus vários cursos e certificações online, monumentos ao potencial que nunca se materializou em produtividade. Raquel ligou enquanto carregavam as últimas caixas. Tenho um relatório de contabilidade forense completo. Quer saber o total? Me diga. Ao longo de 4 anos, Blake Wilson contribuiu com exatamente $0 para as despesas domésticas. Ele gastou $342.768 do seu dinheiro no que ele classificou como desenvolvimento de negócios, networking e avanço profissional. Ela fez uma pausa e eu a ouvi folheando as páginas. Isso inclui $47 mil em despesas com academia e condicionamento físico, $83 mil em contas de restaurantes para reuniões com potenciais parceiros que nunca se concretizaram, $31 mil em cursos e certificações online que ele nunca concluiu e $45 mil em viagens para conferências onde ele supostamente estava construindo sua rede de contatos, e o resto. Compras pessoais, entretenimento e saques em dinheiro que coincidiam com as datas em que ele estava saindo com Jéssica. Cada centavo documentado, cada transação rastreada.
Se ele tentar reivindicar qualquer interesse financeiro em seus bens, este relatório demonstrará que ele era essencialmente um dependente que não contribuiu em nada enquanto esgotava os recursos conjugais. Pensei em todas aquelas noites em que chegava em casa exausta de reuniões com clientes e encontrava Blake no sofá, planejando seu próximo grande empreendimento enquanto eu pagava por seus sonhos e ilusões. $342.768 em 4 anos. Esse dinheiro poderia ter financiado um programa de bolsas de estudo, apoiado um abrigo para mulheres ou ajudado empreendedores em dificuldades a lançar negócios de verdade. Daniel bateu em várias outras portas conforme a tarde avançava, aparentemente procurando por caixas, fita adesiva ou plástico bolha. Blake estava parado ao lado do caminhão, com os ombros caídos, observando sua vida se amontoar em um espaço menor que meu closet. O homem que tentou roubar minha casa estava sendo despejado com bens que mal davam para encher um apartamento-estúdio. Seu império se revelou nada mais do que luxos emprestados e sonhos roubados. O caminhão da UOL desapareceu na esquina às 17h47, carregando os escassos pertences e os delírios enormes de Blake. Fiquei na entrada da garagem da Sra. Shen por mais um momento, observando a rua vazia onde meu casamento tinha acabado de ser embalado em caixas menores que meus pagamentos trimestrais de impostos. Depois, voltei para casa com o chaveiro que tinha marcado para as 18 horas em ponto. Robert, da Secure Home Systems, já havia feito a manutenção da propriedade antes, instalando as fechaduras inteligentes 2 anos antes, que Blake nunca aprendeu a programar direito. Ele trabalhava metodicamente, trocando cada fechadura, reprogramando cada código. Seu silêncio profissional, um conforto após dias de batalhas jurídicas e confrontos emocionais. A nova fechadura da porta da frente se encaixou no lugar com um som que pareceu uma pontuação no final de uma frase muito longa. Tudo pronto, senhorita Blackwood, disse Robert, entregando-me um molho de chaves que brilhava sob a luz da varanda. O sistema da casa inteligente foi completamente reiniciado. Agora, apenas sua biometria e seu telefone terão acesso. Entrei na minha casa de verdade, pela primeira vez em dias. O espaço pareceu diferente imediatamente, como se tivesse prendido a respiração por 4 anos e finalmente pudesse expirar. Blake sempre mantinha as cortinas fechadas, alegando que a luz do sol lhe causava dores de cabeça, quando na verdade ele preferia a atmosfera cavernosa para suas maratonas de jogos. Eu andei por cada cômodo, abrindo cortinas, levantando persianas, deixando a luz do entardecer inundar espaços que estavam envoltos em sua escuridão artificial. As janelas da sala revelavam o jardim que eu havia plantado, mas mal aproveitado. Sempre muito cansado do trabalho, enquanto Blake reclamava que os móveis de jardim não eram confortáveis o suficiente para seus cochilos da tarde. A cozinha parecia maior sem seus potes de proteína em pó espalhados por todas as superfícies. Sua coleção de energéticos que deixavam marcas na mesa de madeira da minha avó. Abri as janelas que estavam fechadas desde o inverno, deixando o ar fresco substituir a mistura rançosa de sua colônia e quaisquer suplementos que ele estivesse tomando para sua mais recente transformação física. O Service Master chegou na manhã seguinte com uma equipe de limpeza profunda. Não porque a casa estivesse suja no sentido convencional, mas porque eu precisava apagar profissionalmente todos os vestígios da presença de Blake. Eles trabalharam em cada cômodo com equipamentos de nível industrial, limpando a vapor os carpetes onde ele havia derramado suas bebidas esportivas, higienizando os banheiros onde ele havia deixado seus caros produtos de cuidados com a pele que nunca o fizeram parecer mais jovem, apenas mais desesperado. Precisamos prestar atenção especial ao quarto principal, disse a líder da equipe, uma mulher de meia-idade chamada Patrícia, que entendeu sem dar mais explicações. Ela provavelmente já tinha visto limpezas de divórcio suficientes para reconhecer o tipo específico de saneamento que não tinha nada a ver com germes e tudo a ver com recuperar o espaço de alguém que o contaminou com traição. Enquanto trabalhavam, dirigi até o depósito onde guardava os livros do meu pai e as louças da minha avó, que Blake considerava muito bagunçadas para nossa estética minimalista. Termo usado por ele para espaços vazios que ele tinha preguiça de decorar. Caixa por caixa, eu trouxe de volta os pedaços da minha vida que havia escondido para dar espaço ao ego dele. As obras completas de Maya Angelou, que Blake chamava de deprimentes. A escrivaninha vitoriana na qual minha avó havia escrito suas cartas, as quais Blake dizia que arruinavam o fluxo moderno da sala de estar. A transformação do meu escritório levou 3 dias, com os painéis de visão do Blake cobrindo as paredes. Sonhos de negócios que nunca foram lançados, metas que nunca se materializaram, citações motivacionais que nunca motivaram ações.
recoloquei meus prêmios de conquistas. A placa de parceiro do ano da Morrison Industries. O certificado de excelência em inovação do Conselho Empresarial do Estado. O primeiro dólar emoldurado da Cassidy Blackwood Consulting, ganho não com sonhos, mas com trabalho que Blake nunca entendeu. Os equipamentos de ginástica da sua garagem já haviam sido removidos, deixando um vasto espaço vazio que ecoava com possibilidades. Em uma semana, empreiteiros o transformaram na biblioteca que eu sempre quis. Estantes do chão ao teto cheias da coleção que Blake havia ridicularizado como pretensiosas edições encadernadas em couro que ele havia chamado de primeiras edições inúteis que ele havia tentado vender pelas minhas costas uma cadeira de leitura posicionada perfeitamente para captar a luz da manhã. O quarto cheirava a polidor de madeira e papel velho, não a tapetes de borracha em seu fedor perpétuo de meias de ginástica. Sarah veio de Seattle para ajudar com os retoques finais, trazendo uma garrafa de champanhe que ela estava guardando desde a morte do nosso pai. Você finalmente caiu em si, ela disse, abrindo a rolha da minha cozinha recém-recuperada. Bebíamos nos copos de cristal da minha avó, aqueles que Blake queria vender porque ninguém mais usa cristal. A verdade sobre o despejo de Blake se espalhou pelas redes profissionais sem que eu dissesse uma palavra. Emma mencionou que a Patterson Industries estava perguntando sobre a mudança repentina nas minhas informações de contato de emergência. O marido de Jennifer Martinez trabalhava no mesmo clube de golfe onde Blake passava inúmeras tardes fazendo networking, e a notícia sobre sua revogação de associação se espalhou rapidamente. Até o dono do restaurante favorito de Blake entrou em contato, perguntando cuidadosamente se a conta corporativa ainda estava ativa para jantares de clientes. Só que sem a autorização de Blake. Jessica Rives postou uma história enigmática no Instagram sobre aprender a identificar sinais de alerta e quando alguém não consegue nem pagar o café. Ela bloqueou Blake publicamente, garantindo que conexões em comum anotassem. Sua imagem cuidadosamente cultivada como um empreendedor de sucesso ruiu mais rápido que seu processo judicial. O LinkedIn mostrou que ele tinha visualizado meu perfil 17 vezes em uma semana, mas o perfil dele desapareceu depois que sua publicação sobre novos capítulos e novas oportunidades foi capturada e compartilhada em grupos privados com emojis de choro e riso. 6 meses depois, numa noite quente de setembro, organizei meu primeiro jantar desde que recuperei minha casa. Raquel chegou cedo com a esposa, trazendo vinho que custava mais do que a mensalidade da academia de Blake. Emma veio com o marido, carregando uma lasanha caseira no prato que Blake tinha banido da nossa cozinha porque carboidratos não combinavam com seus objetivos de condicionamento físico. A senhora Tim trouxe seus famosos bolinhos, aqueles que Blake considerou étnicos demais para seu paladar. Nós nos reunimos em volta da minha mesa de jantar, aquela que Blake queria substituir por algo mais moderno e menos significativo. A luz das velas refletia na porcelana da minha avó. Os pratos que ele usará como adereços para sua última apresentação agora cumpriam seu verdadeiro propósito: unir as pessoas. A conversa fluiu naturalmente, pontuada por risadas genuínas, não pelas risadas forçadas de networking que Blake praticava no espelho. Raquel ergueu o copo enquanto terminávamos a sobremesa. Um soufflé de chocolate que eu mesma fiz na minha cozinha recuperada. Para Cassidy, ela disse, que provou que a melhor vingança não é destruir alguém que te fez mal. É simplesmente proteger o que sempre foi seu e deixar que essa pessoa se destrua. O brinde ecoou pela minha casa de verdade, onde cada cômodo agora continha minhas escolhas, minhas memórias, meu futuro. Blake queria roubar tudo com armas de papel e discursos ensaiados. Em vez disso, ele aprendeu o que acontece quando a performance encontra a preparação. Quando o fingimento colide com a paciência, quando alguém que pensa estar levando tudo descobre que nunca teve nada para levar. Se essa história de vingança calculada deixou você na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando o advogado de Blake gritou: "Você tem ideia do que você deixou ela fazer, depois de perceber que sua cliente tinha assinado tudo por uma casa que ele nunca teve?" Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta.